Alô! Estamos aqui em mais um episódio do podcast Papo com Clê, dessa vez em parceria com a We Play Music TV, que é uma plataforma de streaming focada em shows ao vivo. Aliás, Pretinho, já que hoje o tema é Titãs, mostra aqui, inclusive na We Play Music TV, tem o show do Titãs aqui rolando no Rock in Rio, legal pra caralho. E pô, pra você que ama show ao vivo, pra você que colecionava DVD, fita cassete, fita de videocassete com coisa ao vivo, pô, ali é tipo assim, oásis. Você chega ali, tem muito show pra você assistir. Olha lá, tu conhece a We Play Music TV? Conheço, muito boa, né? Tá vendo? Boa, né? Porque, pô, eu adorava, a gente gostava de ter DVD, vinil, de né? colecionar, Vinil. de ter um monte. A época da né? gramofone, né? Quando tinha em Copacabana. Exatamente. Aliás, querido, olha só, o Felipe Mendes Trota fez esse livro, essa biografia do Titãs. Mas o mais legal é o seguinte, que foi a primeira biografia de uma banda de rock. No Brasil. No Brasil. A primeira. E feita pelo ponto de vista de um fã, que é um olhar bem diferente, né? E a gente vai falar sobre essa raridade, eu tenho ela em casa. E agora eu vou catar ela, porque tá no meio das minhas biografias, né? Porque eu li muito rápido, porque ele é pequenininho, de leitura fácil. Você achando, né? eu vou autografar com prazer, né? Aqui, dá um close aqui, Pretinho. Dá um close aqui, Pretinho. Oi, Ivanzinho. Aqui, porra. É aqui que... Aqui, ó. Aqui, cadê, Pretinho? Mostra aí, porra. Olha lá, ó. Felipe Mendes Trota. Esse aqui é raridade, hein, gente? Eu amo a coisa do tempo. Tempo nas coisas, né? Ganha um outro sabor, né? Ganha um outro sabor. Querido, eu vou, na verdade, vamos falar sobre a tua relação com o Titãs, que é um pouco diferente do que eu normalmente faço. Como que o Titãs chega na tua vida a ponto de um dia você tá fazendo um livro? Eu gosto muito de música, né? E eu tenho noções de teclado, né, no início, quando era criança, né? Só que eu não desenvolvi isso. Mas quando eu tinha 6 anos, a minha mãe levou para ver os Beatles no cinema. Hard Day's Night e Help, né? Pirou o cabeção. E aí me influenciou. Eu chegava no colégio, queria formar banda. Só formar um grupo. Na verdade, você estava formando um grupo, né, de pessoas, né, que não necessariamente soubessem tocar. E o que me atraiu nos Titãs é que eles parecem uma banda dos anos 60. Se você botar eles num vídeo preto e branco, você remete àquelas bandas dos anos 60. Onde cada integrante tem a sua importância. Então isso foi me levando a querer conhecer os Titãs. Qual foi a primeira vez que você viu o Titãs? Chacrinha? Não, na televisão sim. Dos programas de TV, né? É porque pra mim é enigmático, assim, a primeira vez que eu vi aqueles caras com aquelas roupas, né? E os passos, e umas coreografias, e uma música que era meio new wave, isso, assim, era bem divertido, né? E o Arnaldo estranho, Paulo Miklos com as estranhos, antenas aqui, os caras eram estranhos, isso, e eles eram diferentes, é bem o que você falou, cada um era um personagem muito particular, né? Que funcionava no grupo, né? Quem era o teu... Tem o papo de quem é teu Beatle favorito, né? Quem era o teu Titãs favorito? Quando eu já pensei em escrever um livro, eu tinha que pensar em todos como um grupo, entendeu? Eu tô te pedindo pra você confessar. É porque o meu Titã favorito, ele foi mudando. Nas fases, né? Nas fases, assim. Eu passei... acho que num primeiro momento, todo mundo tinha um encantamento pelo Arnaldo Antunes, que era muito diferente de qualquer coisa. E o Paulo Miklos, a não ser, cantava as músicas mais estranhas, assim, né? Ali no Cabeça de Dinossauro. Aí depois o Sérgio Brito começa a arrasar com as baladas e tipo, muda de fundo. Eu amava as canções do Nando, que eu tocava baixo, então foi tendo cada hora uma função, e uma Branco, importância. Eu amava as músicas das escolhas, ele sempre pegava as músicas que eu mais gostava. Eu tenho um carinho especial pelo Branco, o Branco foi que gostou do personagem Anatom e me botou no palco dos Então Titãs. Fala o que é o personagem Anatom. O personagem surgiu, né, da capa do disco Tudo ao Mesmo Tempo Agora. Eu queria um gancho interessante para o livro. Aí eu sonhei, um sonho, que eu estava no palco dos Titãs. Só que eu estava no palco com uma roupa normal. E essa roupa, ela transmutava para a capa do disco. Aí eu disse, eu tenho um amigo que sabe pintar,
que fez a capa do livro, o Pedro de Holanda, né, que é um arquiteto, né, e eu também sou arquiteto. Então, a gente trocou ideias, né, de como extrair o personagem que o Fernando Zarif colocou na capa, que é um artista plástico, e colocou na capa do Tudo ao mesmo tempo agora, né, extrair. E ele tinha uma fisionomia parecida comigo. Era a Enciclopédia Barça, tem aquelas transparências. E ele fez uma montagem em cima da Enciclopédia Barça. E eu também fiz uma montagem baseado na capa do disco, né, com o personagem. Eu peguei as fotos e fiz a montagem, né. No livro não deu para colocar, porque o livro só tinha fotos preto e branco. E o anatom, que o personagem vem da palavra anatom, anatomia, que foi a primeira palavra que eu falei. A minha mãe fala que a minha primeira palavra que eu falei foi daquele colchão anatom que tinha antigamente, não sei se tem hoje, né? E aí a palavra anatom vem me acompanhando, de certa forma, entendeu? Entendi. Tu é muito louco, hein? Senta cada figura aqui comigo, cara. A gente ama música, né? Mas é uma honra estar sentado aqui, onde o Erasmo Carlos sentou. Erasmão, pô, grande Erasmo. Onde você já entrevistou o Brito, o Charles, né? Pô, cara, eu acho mais bacana... Essas fotos, no dia que eu fiz o lançamento do livro, eu fiz uma exposição de painel de fotos antigas dos Titãs. Que você foi arrumando? Que eu fui arrumando, que eu consegui na Warner. Eu tenho que dar o crédito que a Warner foi muito acolhedora para mim. O Sérgio Afonso. A gente tinha um amigo comum, que é o Luiz Tiribás, que era bastante conhecido no meio de música, né? E era amigo comum, ele apresentou a gente. Aí eu fui tirar uma foto no Jornal do Brasil com o Anatom, com a roupa do Anatom, para apresentar. Aí eu comecei a falar tanta coisa para os Titãs. Olha, eu quero escrever a biografia, se vocês deixarem eu participo do show com a roupa, né? Tanto é que eu participei de um show, né, vestido com a roupa do Anatom, na abertura, no Imperator. Começou a tocar essa porra. Peraí. Agora sim. Então, no Imperator foi a primeira vez que eu subi com a roupa do Anatom. Mas, cronologicamente, a primeira vez que eu subi eu estava sem a tal roupa do Anatom. Mas o Branco achou que por baixo da roupa eu tinha. Assim, então, ele queria que eu desmaiasse no palco, né? Eu ia desmaiar por 2 motivos, né? Tá no palco e tá com a roupa. Você era fanzaço. Sim. Quer dizer, eu sou fanzaço até hoje, né? Tá ansioso pela volta? Sim. Já comprou o ingresso? Já comprei. Antes que acabasse, né? Vem cá, vamos por ordem, porque os fãs do Titãs vão amar esse papo e eu queria saber as curiosidades que você acabou descobrindo nesse processo. Você foi fundo, né? Do início da banda até onde a gente tá outros dias, hoje em dia... Eu fiz um trabalho de pesquisa, tá? E eu vou te contar exatamente toda a história sem negar, porque eu acho que você, atualmente, é o cara número 1 da internet com podcast. E o que eu tô contando aqui, eu só vou contar aqui. Eu não vou contar para mais ninguém. Porque, para mim, o Clemente é suficiente. Pô, irmão, obrigado pelo carinho, viu? Então, os Titãs sabiam do meu interesse de escrever o livro, né? E eu fui no hotel deles, né? Já marcado, não foi assim, chegar, né? Cheguei e o Branco disse, olha, sobe no quarto do Fromer, que o Fromer vai te contar se a gente quer, se a gente não quer. Aí eu bati na porta do quarto do Fromer. Eu sempre dava presentes, Jack Daniels, para eles. Quando eu me formei em arquitetura, né, eu fui num show em Volta Redonda, e aí a gente comemorou a minha formatura. Então tem uma relação bastante livre e espontânea. Espontânea da parte deles e espontânea da minha parte, né? Então, o Fromer disse, olha, a gente não tem interesse, né? Porque a gente está no início da banda, assim, início no sentido, achando que não tinha bagagem suficiente, né? E eu falei, não, eu acho que tem sim. Eu li várias biografias dos Beatles, né? No Brasil não tem nenhuma biografia
Para minha surpresa, eu pesquisei, não tinha de Secos Molhados, não tinha dos Mutantes. Quer dizer, nunca um fã parou para escrever, porque para escrever, eu acho que você tem que ser fã, né? A não ser que você fale sobre política, e necessariamente você não vai ser obrigatoriamente fã, né? Então, de banda de rock, eu acho que a pessoa tem que ser fã, né? Aí o Fromer disse, olha, a gente não tem interesse. E aí eu fui tentando convencer ele, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou botar um nome Titânicos Caminhos, uma interpretação, que sou eu interpretando vocês. Vocês não precisam dar entrevista, não vou querer dar entrevista, já que vocês não querem, sigam fazendo o show e me permitindo tirar algumas dúvidas, entendeu? E foi assim. Então, a primeira biografia de uma banda de rock, né, brasileira, né, foi publicada pela Grifos, né, com prefácio do Nelson Motta, e na contracapa, o Jamari França escreveu um texto. O texto do Jamari, eu acho que ele gostou tanto que depois escreveu a biografia do Paralamas, né? Uma coisa deve ter levado a outra, né? Eu tenho um carinho muito grande pelos dois, né? Eu converso com o Jamari quando a gente se encontra, converso com o Nelson Motta. Um apaixonado por música, né? Dois apaixonados por música. O Nelson Motta diz que a grande destaque que ele faz é que é uma biografia com a banda viva, nativa, né? E acabou que foi assim, entendeu? O Fromer, aí eu falei pro Fromer, então eu vou botar Titãs dos Caminhos, uma interpretação, vou para a Biblioteca Nacional, eu tenho várias pastas com matérias, e eu escrevi, Clemente, à mão o livro. Eu não sabia de computador, não sabia de datilografar, eu escrevi à mão. Esse é meu amigo que fez o Anatom, disse, a tua letra era uma merda, mas agora até que você escrevendo tá boa, quer dizer, eu tomei tanto gosto de escrever que até a minha letra naquela época ficou boa, né? Aí eu tenho os cadernos que eu escrevi. Aí, como eu não sabia nada de computador, em 1993, né, eu levei 3 anos até publicar. Uma pessoa pegou os cadernos e transcreveu, né? O que você foi descobrindo, assim, do iniciozinho da banda, que você não sabia nessa tua busca? Eu gosto muito do início. Se eu pudesse, eu escrevia sobre o início dos Titãs. Porque tem muita história, entendeu? Eu gosto muito do início e da fase Oblast Blonde, que foi a que me fez... não, eu vou escrever sobre esses caras. Essa fase é maravilhosa. Né? Essa é um absurdo. Porque essa fase, eu acho que abriu vários leques pra banda. Tanto é que o release do Oblast Blonde foi feito pelo Caetano Veloso. E estava na época da World Music. Com esse Oblast Blonde, inevitavelmente surgiram e influenciaram o Rapa, influenciaram o Skank, várias bandas surgiram baseados naquilo. E próprias bandas do Nordeste tomaram gosto, então vou fazer. Então, eu não sou punk, eu não tenho visual punk, mas do it yourself, ou faça você mesmo, foi o que eu fiz nessa biografia. Eu meti a cara e fiz, entendeu? Isso tem que fazer, eu também. Você tá falando aqui do podcast, isso aqui a gente saiu fazendo. Saiu fazendo, né? Tipo... E aí depois vai tomar corpo, inevitavelmente, né? Eu fui procurando várias editoras, até que eu encontrei a Grifos, que fazia naquela época só songbook. Eu acho que tinha feito do Kid Abelha. Tava iniciando os songbooks, né? E como que foi do início das coisas que você como fã já sabia de muita coisa? O que você descobre sobre o primeiro álbum, assim? Primeiro momento ali. Eu sabia que o primeiro álbum tinha sido complicado de fazer, né? Como o próprio Brito, eu vi a tua entrevista com o Brito, né? Foi muito arcaico, mas ele ganhou um gosto. Aquele teclado Casio simples que eu tive esse teclado. Quer dizer, Todo mundo teve, né? Mas ele tirava cada som, entendeu? Muito particular. Eu gosto muito do primeiro disco, né? Tanto é que fez sucesso, né? A Sonífera Ilha, Seu Interesse, Marvin, né? E que influenciou muito o Go Back, o primeiro filme, o primeiro disco, né? E o que você soube de curiosidade, assim? A importância do Pena Schmidt como precursor dos Titãs, um empresário que acreditou e levou eles
Não vamos fazer um single, vamos fazer um disco completo. 5 cantores, entendeu? Tinha que ser um álbum completo, não podia ser um single, não. Não representava, né? Os programas do Tadeu Jungle, na TV Cultura, do início dos Titãs, né? Na época que ainda tinha o Ciro Pessoa, né? Que teve a sua importância e tem a sua importância até hoje, né? Pelo o material que ele trouxe para os Titãs, né? Cara, tem muita foto legal aqui, cara. Olha essa daqui. Você conseguiu essas fotos aonde, cara? Eu consegui na Warner. Eles me deram para fazer o painel de lançamento cara, do livro, né? Olha só. Eu confesso que eu não peguei a fase Poladian como empresário, né? Porque eu estava na fase de Zé Fortes, que é o Tudo ao Mesmo Tempo Agora e Titanomaquia, né? Mas ele foi super simpático, foi no lançamento do livro, né? E depois eu mandei para o escritório do Poladian, quando eles voltaram no disco Domingo, eles retornaram para o Poladian. Aquela entrevista sua com o Poladian é fantástica, Poladian né? É maravilhoso, cara. E aí Olha essa aqui, gente. Cara, muito novinho. Muito novo, né? né? Que legal. E cara. essa aqui, ó, foi a primeira vez que eu tive com os Titãs com a roupa. Foi no Jornal do Brasil, no estúdio da Rádio Cidade. Eu me vesti rápido, tirou a foto e foi pra... Você lembra aquela caderno, uma revista que vinha dentro do Jornal do Brasil? Sim, claro. Tiraram a foto e aí ali já dizia: o fã Felipe Menestrota tem interesse em escrever o livro, participar dos shows dos Titãs, né? E eles foram generosos com você? Foram sempre todo, generosos. Sempre, Mas o que você descobriu, assim? Tem alguma coisa que você descobriu que você ficou chocado quando descobriu como... Porque a gente é fã, quando a gente começa a pesquisar, falar com o empresário, falar com a banda, falar com os amigos próximos. Como que foi esse processo? Quando eu descobri como eles faziam para... a importância do meu livro, tanto é que eu coloquei aqui que o mais importante para mim é isso aqui, ó. Lê essa frase aqui. Essa aqui. Qual? Essa aqui, ó. A musicalidade dos Titãs fez esse livro se tornar real, sem a qual não existiria. Quer dizer, eu estava focado na musicalidade. Eu não queria fofoca, não queria nenhuma revelação. Eu queria seguir os álbuns dos discos, né? E faixa a faixa, contando faixa a faixa, né? E a democracia dos Titãs é que me chamou a atenção. Eles são muito democráticos, né? Tudo é votado, né? E até chegar ao álbum, ele tem um aspecto, né, que vai ganhando forma à medida que vão gravando, né? E o Liminha é fundamental. Eu acho que falta hoje em dia uma biografia do Liminha, mas seria uma biografia que daria tanto trabalho que... Mas falta alguém escrever sobre o Liminha. O Liminha pra mim é uma espécie de um Phil Ramone, né? Tem que ter uma biografia e seria legal se ele estivesse vivo, né? Não, o Liminha sim, tá vivo. Tá aí com... Não, então. Sim, enquanto ele estivesse vivo, enquanto né? vivo, né? E foi o destaque do prefácio do Nelson Motta, né? Ele diz, ó... A grande qualidade desse livro é lançar enquanto a banda... Todos estão vivos. O Fromer ainda estava vivo. Então eu fico satisfeito dessa parte, entendeu? De ter tido esse contato com o Fromer quando ele disse que os Titãs não tinham interesse de fazer uma biografia aberta, né, contando as histórias, que depois foi feita, né, com o Luiz André Hauser e a Érica Marmo fizeram uma biografia e eles tiveram um envolvimento absurdo, entendeu? São duas coisas completamente diferentes. Né? No teu enfoque você foi fazendo o quê? Um disco a disco, faixa a faixa? Disco a disco, faixa a faixa, Me conta então, vamos fazer aqui em real time. Como que me fala dos próximos álbuns, assim, o que você foi descobrindo de coisas que os fãs normalmente não sabem? Naquela época tudo era muito assim, não divulgado, né? O que era divulgado na imprensa precisava passar por um filtro, né? Eu fiz essa filtragem, né? E a coisa mais importante, né, é que mesmo eles não sendo exímios instrumentistas, a música ganhava um conjunto particular, entendeu?
Então isso eu acho que é o grande trunfo dos Titãs, que foi desenvolvido álbum a álbum, né? Disco a disco, né? E você conseguiu saber de alguma curiosidade, assim, de cada desses discos todos, ou algo que veio à tona, assim, ou não? Não, assim, não, porque eu tava capturando coisas que já tinham sido ditas de alguma forma, né? Entendi. É. Vamos dar uma olhada Aqui são nessas fotos fotos. da época do lançamento do livro, né? Eles foram, 3 foram, o Paulo Miklos foi, o Sérgio Brito foi, e o Branco Melo foi também. Olha só, que legal. Eu estava até te falando que essa matéria da cultura, né, que o Cunha Júnior fez, né, eu nunca vi, nunca assisti, né. Eu tenho várias matérias dos Titãs, né. Eu cheguei a editar quando eles fizeram 15 anos, eu editei um documentário dos Titãs e com várias fitas de vídeo que eu tenho. Tenho mais de 30 horas de fitas de vídeo, de reportagens de televisão, né? Que você tem 2 tipos de documentário. Você tem um documentário que é o depoimento do artista. Sim. Você tem um documentário que foi o que o Branco fez, que ele estava com a câmera de dentro. Então é um documentário com foco de dentro para fora, né? Esse documentário é genial, cara. E eles ficaram anos editando. Ficaram. E aí, quando eles fizeram 15 anos, eu fiz esse documentário que eu estou dizendo, de 15 anos referente, né? E botei imagens 15 anos, bem simples o título, né? E dei para eles. E eu queria alugar uma sala e passar, né? Aí o Branco pediu para, olha, eu tô para lançar, que ele tava sempre para lançar. Aí o que eu fiz? Já que eu tinha feito o material, né, que deu 3 horas de duração, eu tava tentando reduzir, né, o tempo, porque senão fica muito pesado, né? E eu aluguei uma sala de cinema, peguei um DVD e passei. Então o pessoal gostou muito, né? Convidou os amigos. Convidei os amigos, fiz uma coisa interna, né? Você botou isso no YouTube ou não? Não, e depois eu dei para os Titãs. Eu fiz uma cópia e dei para os Titãs. Né? Eu dei muita coisa para os Titãs. Eu sempre achei que o álbum Tudo ao Mesmo Tempo Agora poderia ser um álbum instrumental, de orquestra. E um amigo meu transformou 2 músicas desse álbum, Clitóris e Não É Por Não Falar, em orquestra, com sintetizador, né? E eu dei uma DAT, né? Que na época tinha DAT. Eu não tinha DAT, né? O aparelho DAT, mas ele fez numa DAT, né? Então eu fiz uma cópia cassete para mim e dei a DAT para eles, né? Eles ouviram, né? Deixa as fotos na mesa, porque a luz está estourando as fotos. Tô tomando esporro ali. Pretinho, uma figuraça. Então, essas músicas do Tudo ao Mesmo Tempo Agora, eu sempre achei que poderia ser um álbum instrumental. E depois o Metallica, quando fez o acústico deles, colocou uma orquestra, né? Eu acho que quando você pega o álbum, né, de rock e você transforma em orquestra, dá um gosto diferente. Eu acho que o grande trunfo do acústico foi isso, né? Então, num camarim, um Branco estava falando, lembra daquela fita que você deu pra gente ouvir, não sei o quê? Isso ali, de alguma forma, influenciou. Eu sempre falei para eles, o acústico vai dar certo, né? Porque eu acho que era um projeto que tinha tudo para dar certo, mas eles vinham numa fase muito pesada, né? Então, Você como fã gostou da fase pesada? Eu gosto, não. Eu acho que a música tem vários canais, assim como o álbum televisão, você tinha várias sintonias, os Titãs sempre trazem isso nos álbuns dele. É óbvio que o álbum mais pesado é o Titanomaquia, né? Que depois veio do Tudo ao Mesmo Tempo Agora. Mas se você vê, no Oblesky Blonde, ele já indicava, sempre um álbum dos Titãs indica o que pode vir. O Oblesky Blonde é uma surpresa indicar músicas pesadas, mas Medo e Pulso indicam. Por quê? Medo e Pulso tem tudo a ver com o que eles iam fazer a seguir. Chega a ser paradoxal, mas
o pulso remete ao corpo humano. E o corpo humano foi muito abordado no álbum Tudo ao Mesmo Tempo Agora. Cara, eu nunca tinha parado pra pensar, mas é verdade. Então, essas duas músicas influenciaram na minha visão. O Sérgio me falou que do primeiro já indicava o próximo, e sempre tem essa antecipação. Massacre, né? Indicava que eles iam ser pesados no Cabeça de Dinossauro. Que pra mim é um dos melhores discos dele. E que bom que foi reconhecido, né? Que bom que foi sempre reconhecido o Cabeça de Dinossauro, né? Desse álbum você descobriu alguma coisa musical, assim, que você não soubesse antes da pesquisa? Aquela música Vai Pra Rua, que era para ter tido no álbum, né? Que depois eles lançaram as demos, né? Então tem muitas coisas ali que já indicavam o que poderia ser o álbum Cabeça de Dinossauro, né? Eu acho que eles deviam tocar, por exemplo, Vai Pra Rua, nesse encontro que eles vão fazer agora, né? Que o grande bochicho agora é o repertório. Qual vai ser o repertório que eles vão fazer, que vai ter que ensaiar, né? Esse encontro que vai ter, né? Porque são muitos discos, né? E a própria música Tudo ao Mesmo Tempo Agora, né? E que o nome do show, o encontro é Todos ao Mesmo Tempo Agora. Então, eu acho que tem tudo a ver tocar a música, né? Eu tô curioso porque tem a fase... São muitos retratos, né, da banda ali. E vai ser aqui no Rio, né? Já abriu uma segunda data, né? Eu fico mandando umas coisas pra você, né? Eu vi vários links. Porque eu fico na dúvida se eles vão entrar... porque assim, a fase do Arnaldo acabou que ficou pequena em relação ao que veio depois, né? Exatamente. Então, quais músicas eles vão fazer pra não ficar o Arnaldo parado Isso, lá? Mas, na verdade, ele nunca ficou parado. Ele sempre vai fazer um backing, uma coisa assim, vai dançar como ele sempre dançou, né? E deve dividir os números solo de maneira democrática. Eu te mandei um link também de um clipe alternativo que eu fiz, não sei se você assistiu. Não, esse eu não vi. Varrendo a areia da praia com a roupa do Anatom. Eu vi. Tem uma figura, né? Nesse processo, eu quero saber curiosidades musicais, cara, que você foi descobrindo ao longo desse processo de escrever o livro. É engraçado que eu comprei esse livro e tá lá, eu não achei ainda, quero ler de novo, cara. Na época, eu sabia que era a primeira biografia de uma banda de rock no Brasil, né? Depois o Carlos Calado fez a biografia dos Mutantes, lançou a biografia dos Mutantes. O Clube da Esquina também teve um registro, né? Mas eu fico perguntando por que tanto tempo depois, né? Eu acho que o grande trunfo desse livro, né, é a banda tá existindo, né? Naquele momento que você naquele fez, momento, né? Com a formação clássica, né? A formação dos 8, né? E você perguntou alguma coisa pra eles, por exemplo, a fase de titanomaquia, a decisão de fazer um disco pesado, a questão dos cachês de alguma forma terem caído, o Ladian volta com a ideia do acústico. Você conseguiu saber? Porque o livro, ele termina, quando eu escrevi, ele terminou no Tudo ao Mesmo Tempo Agora. Quando eu terminei a parte de escrita, o Arnaldo ainda era da banda. Então, quando eu estava procurando a editora, é que o Arnaldo saiu e foi feito o Titanomaquia. Eu estava num restaurante lá em São Conrado, né, e a Malu, eu estava super triste, né, porque a Malu que estava nesse restaurante disse, olha, não deixa de escrever, continua escrevendo, e a banda não vai se desfazer, porque foi a primeira vez que um integrante saiu, né, e da importância do Arnaldo, né. Quando o Arnaldo saiu foi uma comoção, né. Aí a própria editora pediu para eu contar a história das razões que fizeram o Arnaldo sair, né? O que você soube, assim, das internas? Eu soube que ele queria fazer um trabalho próprio, entendeu? E que o tempo não permitia, né? O Poladian é um grande empresário, né? Só que, veja bem, naquela época, você lançava um disco a cada ano. Isso foi desgastando de tal maneira os Titãs, né? Que eu acho que desgastaria qualquer banda, né? Que eles precisavam de ter férias, entendeu? E reivindicavam essas férias. As férias também eram a carreiras solos, né? Também, quando entrou de férias, as carreiras solos surgiram, né? Então, o leque que eu te falei do Oblast Blond abriu como se fosse um guarda-chuva de possibilidades, né? Várias possibilidades surgiram. Oblast Blond era para ser duplo.
É mesmo? É, Nunca soube disso. é. E por que não foi? Não foi por questões, eu acho que na época ia ficar muito caro, né? Mas existiam quantidade de músicas suficientes para fazer um disco duplo, mas que não foram remasterizadas, não chegaram ao processo final. Putz, né? será que existe isso gravado? Existe. E essas músicas algumas foram relançadas no E-Collection, né? E algumas músicas depois os Titãs usaram nas carreiras solos deles, né? Dessas canções que acabaram sendo lançadas. Exatamente. Né? Né? Eu, numa reportagem sobre o livro, né, eu disse que eu acho que o que fez os Beatles acabarem foi justamente essa impossibilidade, né, de não ter carreira solo. O George Harrison estava quando lançou lançou um álbum triplo, né, All Things Must Pass, né, um álbum triplo, então estava tudo represado. Então se você não represa e você de alguma forma a banda vai se reunir de 3 em 3 anos e vocês vão desenvolver os trabalhos solos, entendeu? Eu acho que isso é uma possibilidade, né? Viável. Não cada vez mais não viável, uma viagem, né? Agora, como eu te falei, lançar um álbum do primeiro de 1984 até o Obelisk Blonde, ano a ano, isso causou uma saturação inevitável, né? Você, como fã, conseguiu perceber, assim, ao longo porque você foi em muitos shows, né? Foi. Em algum momento no palco você olhou e falou assim, putz, alguma coisa está acontecendo aqui? Ou nas tuas idas ao camarim? Eu percebi, eu não vou dizer exatamente o último show que eu vi do Arnaldo, né? Eu senti que algo estava estranho, entendeu? Mas você não consegue traduzir isso, entendeu? Eu acho que ficar menos no camarim é uma indicação. Por que ele fica... De que o clima não tá tão bom. Não tá tão bom. Você vai descobrindo aos poucos, né? O Nando Reis, todos são super simpáticos, têm a função, né? O Nando pegou o original do meu livro, disse, tem uns erros de português aqui, vamos corrigir, né? Então, existia um interesse, então, tanto é que ele leu, né? Mas não houve nenhuma correção da parte deles, né? Eles deixaram, vamos lançar... O Nando, você percebeu que ele tava para sair também ou não? Sim, os dois que eu percebi foram o Arnaldo e o Nando. Né? E por que você percebeu como fã? Assim? Era o ambiente, entendeu? Você sentia um clima esquisito, entendeu? Você ia sempre no camarim dos shows? Na época que eu escrevia o que tinha publicado, né, o acesso ao camarim era a Lau, que trabalhava com Zé Fortes. Então a Lau facilitava muito, entendeu? Para mim. Eu chegava a colocar 10 pessoas dentro do camarim dos Titãs, que hoje é um absurdo, porque às vezes eu mal consigo me colocar e a minha esposa, entendeu? Eu tenho 2 filhos hoje. Eu fui pai muito tarde, entendeu? Com 6 anos. Os meus filhos são gêmeos e têm 6 anos, né? Então eu quero... e por isso que eu vim aqui e falei aquilo para você, né? Eu quero que meus filhos saibam que a primeira biografia de uma banda de rock no Brasil foi escrita pelo pai dele. Eu não forço nada. Eu acho que... Eu toco Titãs, mas eu gosto da coisa natural. Assim como os Beatles chegaram de uma forma natural para mim, eu quero que a música chegue a eles de forma natural e não impositiva. Você tem que gostar. Ele tem toda a liberdade de gostar ou não gostar, né? Outro dia eu estava passando um ao vivo deles, né, direto da Pedreira Paulo Leminski, né? Porque hoje em dia tem isso, né? Você tá na internet e tá passando um show ao vivo, né? E um dos meninos ficou assim... Isso que me admira, entendeu? A naturalidade do menino espontaneamente ficar curioso por aquilo, não. O Titãs é uma banda que ao vivo tem muita... Potência, né? Dos shows do Titãs que você viu, assim, qual que te marcou mais? Pra mim foi o do Hollywood Rock. Hollywood Rock, né? O que estava na fase Jesus Não Tem Dentes dos Países Banguelas, né? A fase Go Back dos grandes estádios. Esse encontro que eles vão fazer ano que vem, ele repete muito a ideia do Go Back com grandes estádios, né? Mas o show que mais me marcou foi o Obelisk Blonde.
E o engraçado é que é o que tem menos registros. Você acredita? É mesmo? Tem poucos registros do Oblasque Blonde. Tem o do Rock in Rio, né? De 91. Os Titãs estavam de férias, se reuniram só pro show, fizeram um ensaio e tocaram, né? E foi nesse dia, do 20 de janeiro, que eu faço aniversário em 20 de janeiro, né? É que eu decidi, não, eu vou escrever um livro sobre esses caras, né? Foi ali que você Ali que eu decidi, né? No meio do Maracanã, porque o Maracanã, quando tem show, né? Parece que ele levanta, parece uma nave espacial que levanta, né? Você se sente num local especial, né? Esse Rock in Rio eu tava em todos os dias. O Ti- primeiro não me nesse deixaram ir, nesse eu fui em todos. Nesse dia foi o Billy Idol, né? Billy Idol. Eu não consigo lembrar da ordem. Eu lembro, assim, que tinha feito no More Guns N' Roses, no mesmo dia. Acho que o Prince e o George Michael Prince, no mesmo dia. Eu lembro de flashes, assim. Billy Idol, nesse Billy dia Idol. dos Titãs teve também, né? E o Titãs tem uma coisa muito legal, porque quando você bota eles num festival, pode ser a atração gringa que for. Talvez o Guns N' Roses não, porque era o auge. Ali era uma... É a formação clássica também. Não, né? e era o auge, daquela banda, né? Acho que foi a primeira banda que veio pro Brasil no auge do auge, uma banda número 1 do mundo, né? Exatamente. Então parecia que ia tremer, que ia cair o Maracanã. Né? Mas o Titãs, fora essas exceções, tu botava eles faziam Eles davam conta do recado e ganhavam a plateia. O público e também a crítica, né? Impressionante. Era difícil entrar depois deles. Pois é. Eu fui num show na Pedreira Paulo Leminski, né? Quando eu já estava com o livro quase pronto, né? Que tinha Barão, Paralamas e Titãs. Mas de formas isoladas, não de forma conjunta, né? Na Pedreira Paulo Leminski, que é um lugar lindo em Curitiba, né? Aí eu mostrei a capa do livro, né? A capa do livro, ele retrata, né? As várias fases dos Titãs, né? É uma abstração, né? E nessa foto aqui, uma foto pequena, né? Eu tô no palco junto com eles. Foi aquele dia que o Branco me chamou, né? Então, eu fiz coisas, assim, muito singulares, né? Eu não tocava. Geralmente, quando você sobe no palco, é porque você toca alguma coisa, né? Então, eu subi no palco para dançar com os Titãs, né? E ainda, como foi a última música, eu agradeci junto com eles, entendeu? Fã, né? Super fã, como a gente fala em marketing. Né? E no Facebook do Brito, eu tô classificado como super fã, né? Você pode ver. Né? Não, mas pô, não tem como não ser super fã, né, cara? Você, imagina, você tava em todos os shows. Pô, que maneiro, cara. Mas é um registro de pesquisa, né? De pesquisa das reportagens, e tirando as reportagens sensacionalistas, entendeu? Mas isso não vem de livro. Não vem de livro. Né? A galera quer saber da novidade sensacionalista, né? Vem cá, quando saiu o acústico, você como fã, torceu o nariz com a sensação quando falaram assim... O livro, como eu te falei, vai até o Titanomaquia, né? Então, entre o Titanomaquia e o acústico, teve o Domingo, que remete muito ao Oblasque Blonde, de certa forma, né? Sim. E eu sempre, assim, achava que ia ser uma boa coisa. Dar uma baixada na bola, né? E o que aconteceu? Popularizou os Titãs. O instrumental que eles colocaram no palco é incrível, porque eles mudaram o conceito de acústica, de disco acústico da MTV, né? Depois daquilo foi completo. Eu não sei nem... Eu acho que eles influenciaram até o Metallica, porque o Metallica colocou o instrumental no acústico deles, né? E também ficou super especial, ganhou um sabor especial, né? É porque eu me lembro que quando saiu a notícia do acústico, muita gente torceu o nariz, né? E é lindo, porque eu acho que levou o Titãs pra todo mundo. Eu tive no lançamento, nessa época eu tinha uma ótima relação, né? Porque eu participava e cheguei a escutar o Titanomaquia na gravadora, né? Fiz amizades com as pessoas da gravadora, né? E no dia do acústico, eu lembro
que eu fui um pouco antes, ver uma parte dos ensaios, né? E logo teve foram 2 dias, eu tive no primeiro, né? Você foi no ensaio? Fui no ensaio, e fui no ensaio no dia, né? Ali com os instrumentos e tudo, né? E o Nando disse, o que você achou? Porque ele sabia que eu era arquiteto, né? E aquelas janelas, eu fiquei assim fascinado com o cenário, né? Que quem é arquiteto assim vê aquelas janelas de madeira, né? E você ganha uma coisa que parece que você está na grande casa recebendo o público, né? Aquilo era muito bonito. E muda tudo, né? Muda tudo, não. Jimmy Cliff participou, né? Eu acho a participação da Marisa ali. A Marisa Monte ganhou um outro sabor, a Flores, né? Quando você ouviu a primeira vez, tu ficou em choque, assim? Fiquei. Eu sabia que ia dar certo. Quando você tá ali, você vê que o negócio vai dar certo. Você tava o quê? Eu tava na terceira fila. Inclusive, no DVD, tem um cara sacudindo. É você? Sou eu. Porque, pô... Eu sempre, assim, quando tem show dos Titãs, né? Eu faço uns movimentos, assim, que eles mesmos ficam, assim, curiosos, assim. Pô, eu sei que você tá aí, né? Fica fazendo os movimentos pra ser notado? Dá uma relaxada, né? Aí os olhos sabem que é você. Os olhos sabe. Aí, no que reconheceu, já fico mais tranquilo, entendeu? É sinal que eu, tô aqui, quero ir no camarim, entendeu? Porque o show, quando você vai no camarim, ele ganha um outro sabor, né? Um outro sabor. Tu fica se mexendo? Uhum. Em pé ou sentado? Em pé, porque os shows dos Titãs, na maioria, é em pé, né? Tá todo mundo mexendo. Você faz o quê, cara? Eu faço os movimentos que só eu faço, entendeu? Mas mostra aí, cara, como que é o movimento. Aquelas danças do Arnaldo, aquelas coisas fica assim. Aí assim? Sim, aí eu fico com medo de acertar alguém que tá do meu lado, né? Às vezes quem tá do meu lado fica meio pé, né, da vida, né? Porque pode levar um braço, né? Uma coisa assim, né? E aí vocês não te notam, você fica boladão. Não, quem fica boladão são eles no palco, né? Eu fico tranquilo, né? Que figura, hein? E, por exemplo, quando vai num show, assim, solo deles, eu já fui a todos, né? Eu faço um movimento, né? Aqueles movimentos meus, né? Mas como é um show solo, é um show muito mais tranquilo, né? A gente nota tão rápido. Mas aí não precisa ficar fazendo aquele movimento, né? Mas esse movimento é sempre o mesmo? Não, mas sempre variado, né? Cara, mas você me mostra aí, show sentado do Titãs, cara. Tem que fazer aquele movimento. Show sentado é assim, né? No acústico, na música O Pulso, eu faço assim, não sei como quebrei a cadeira, entendeu? Eu faço assim, de cima pra baixo, como o Arnaldo fazia, né? Né? Mas aí você faz, a galera te nota de sempre, assim? Sim, eles do palco, sim. Não. Mas em show em pé tem muito de maluco junto ali, né? Mas você faz pra sobressair? Eu sou um maluco morne na parte de dançar, isso... Hoje em dia, eu tô com 54 anos. Tá mais moderado. Se eu ficar fazendo o movimento que eu fazia, eu vou acabar quebrando a coluna, né? Mas você, o que é? Agora eu fiquei curioso. É curioso, né? Faz... no acústico eu fiz assim, que no DVD do Pulso, a música Pulso, eu acho que eles pegaram, vamos ver se dá pra reparar ele fazendo, né? Que eu não sei nem se naquela música eu fiz aquele movimento, mas eles fizeram questão de me pegar na terceira fila, lá tendo uma convulsão, né? Você foi sozinho? Fui sozinho. E tua esposa hoje em dia é tranquila? Quando ela vai com você? Tranquilo, vai comigo, vai. Mas hoje os shows estão mais caretas, não? Hoje em dia as pessoas estão mais caretas, não sei o que está acontecendo. E não. esse movimento você começa no início do show? Vou no início, para notou, eu já dou uma tranquilizada, né? Mas hoje em dia eu não faço isso. Fazia isso antigamente. Né? Que figura, fiquei curioso. Você ficava aqui assim? Aquela dança robô, né? Você ficava tipo assim? Dança robô, né? Mas eu me dou um jeito que o cara que tá do meu lado, ele passa a gostar do negócio, dá uma abertura, entendeu? Aí tu fica... E aí eu fico. Eu não gosto do lance da... Existe aquelas rodas de punk. Aquilo dali não é muito a minha praia, né? Aí o cara te olhou, aí você fica acalmado. Já dou uma acalmada. Tanto o Beloto no canto,
O Fromer, na época, olhou, ficou aí já, sabe, dá a pilha abaixo, para baixar a pilha, entendeu? Fico tranquilo, né? Algum outro show você é assim também ou só o Titãs? Eu gosto muito do Biquíni Cavadão, né? Aí você fica fazendo também as Não, voltinhas? aí não. Eu aproveito o show de outro jeito, né? A grande banda que eu gosto é o Biquíni, eu gosto de Paralamas, né? Mas esse, o lance ali de todo mundo te notar, era só É os os Titãs, sim, os Titãs, é. Que experiências incríveis você viveu assim no show de Titãs ao longo da carreira? Eu acho que é a possibilidade de ir no camarim, por isso que eu acho tão importante eles valorizarem os fãs. O meu livro é um livro de fã, né? Então, hoje em dia, é aquilo que eu estava falando para você, essa onda de Covid afastou muito os fãs, né, das bandas, dos artistas, né? E tem as razões de saúde, tudo, né? Mas eu acho que tem que retomar esse contato com o fã, entendeu? Eu acho que é isso que abastece, amplifica e faz perdurar a relação mesmo, né? Hoje tudo tanto mudou, né? Porque eu tenho um grupo de WhatsApp que aqui Titãs Porra, né? O nome, e o pessoal é muito unido, fica trocando informações, falando de Titãs de manhã até a noite, entendeu? Eu tava meio arredio de entrar nesse grupo, porque eu tava com filhos pequenos, né? Continuo com filhos pequenos, mas quando você tem bebê, a coisa complica, né? Porque você tem que dar uma atenção. Hoje em dia, meus filhos estão com 6 anos, né? Aí tu entrou no grupo. Miguel e Gustavo são meus filhos, né? Eu sei que você também tem. Tô tem com filho, bebezinho. né? Bebezinho, saúde, sucesso. Aí tu entrou no grupo lá. E aí entrei nesse grupo e me convidavam direto. Vem. Eu dizia não. Tu é um fã famoso dos fãs, né? Porque... Os movimentos. Caralho, que curiosidade. Pô, faz aí o movimento pra eu ver, cara. Tem que fazer aquelas coisas assim, né? Eles tem que tocar a música e aí a coisa flui. O fluir é que é a coisa mais natural, né? E tem os movimentos que o Sérgio Brito faz que são coisas que só ele faz, né? Mas você o próprio você Arnaldo. imitar isso no palco? Não. Alguns movimentos, sim, tentavam, né? Mas você tem que saber, porque você, como tá com um público do lado, você tem que maneirar um pouco, né? O Anatom, ele surgiu de um vídeo. Foi feito um vídeo, essa época do VHS, e foi entregue à banda. Entregou um vídeo com todas as músicas do Tudo ao Mesmo Tempo Agora e os Anatom em movimento, e foi entregue à banda. A banda pirou com aquele vídeo, né, que eu entreguei. E aí, principalmente o Branco, que foi o que me chamou pro palco, né? Foi no Rio Centro, para 10 mil pessoas, né? Foi num show que tinha tido um problema que pegou fogo, e aí depois foi refeito. Nesse show era tão eclético, outros dias tiveram Tom Jobim, para você ver que teve também vários artistas da MPB. Então, esse vídeo do Anatom foi entregue à banda, né? E eles gostaram tanto do vídeo, né? Então, vamos chamar esse cara para participar, né? E no Imperator é que eu realmente estava com a roupa do Anatom. E não sei se você lembra, no álbum Tudo ao Mesmo Tempo Agora, nos shows, tinha uma abertura chamada Por Elise, que é aquela música do carro de gás. Então, eu fiz um movimento especial para essa abertura. Movimento seu? Meu, mas não era um movimento que eu acompanhava a música, né? Com essa fantasia. Com essa fantasia. Aí te notaram na hora, né? Não, mas aí eu fui convidado pelos Titãs para abrir. Ah, você subiu no palco? Subi no palco com eles, sabendo. Eles perguntaram, você quer participar de uma música ou você quer abrir o show? Aí eu disse, não, eu quero abrir o show. Tu ficou nervoso? Você fica com medo de cair, com medo de... Tinha muito fio. O palco, naquela época, né, usava muito fio. Hoje em dia tem mais Wi-Fi, né, e não usa tanto fio, né? Eu tinha medo de tropeçar, cair, fazer aí, sim, seu grande show, né? Aí você entrou? Entrei,
fiz um giro em cima daquela música, na abertura, não demorou nem 2, 3 minutos, né? Você deu um giro? Um giro, né? E aí, nessa hora de estar o giro, eu quase peguei o microfone, né? Com a roupa, né? Aí o Paulo, nesse show, porque a gente, nessa época, você vê, né? Eles deixavam gravar, entendeu? O Afrânio foi muito importante para escrever o livro, porque ele tinha, na época, um fã-clube chamado Igreja Titânica. E ele tinha muito material. Além do meu material, somou com o dele e aí pôde fazer uma biblioteca boa de livro, né? E o Afrânio gravava tudo. Gravou o show Go Back e gravou o Tudo ao Mesmo Tempo Agora. Engraçado que ele não gravou, como eu te falei, o Obelisk Blonde, né? E gravou em Petrópolis também, porque ele morava em Petrópolis, né? O show de Petrópolis no Quitandinha. E pôde dar carona pro Charles no carro. Tá tudo isso registrado, né? Tudo registrado. Caramba, cara, e onde que assiste isso tudo guardado? Ainda tá guardado, a gente tá lançando aos pouquinhos, né, esse material, né? Mas colocando aonde? No YouTube. No Em qual canal? No canal do Denis Viana, né? O Denis Viana é um grande colecionador de vídeos dos Titãs, reconhecido pela banda. Esse clipe já que eu te falei, que eu gravei e consegui sobreviver ao sol da praia de Copacabana com a roupa, né? Tá lá no canal do Denis Viana, né? O nome chama Denis Viana? Sim. Caramba, o cara tem o maior colecionador de vídeos do Titãs. Eu acho que depois do que eu escrevi o livro e que lancei o 15 anos, né, que eu tenho um DVD com esse material de 3 horas que eu editei. Eu tinha 2 VHS, passei uma semana feito um maluco, gravando, pegando pedaço, e fiz um material que depois eu, obviamente, transformei em DVD, né? Porque a fita VHS se perde, né? E são materiais de reportagem de televisão. E aquilo que eu estou te falando, você tem 2 tipos de documentário. Você tem um documentário que é o depoimento, que foi feito agora com a BIOS, né? Pelo Discovery Channel. Os Titãs têm um documentário voltado para depoimentos, né? Tem o documentário do Branco, que é excepcional, porque você está dentro da banda, é um integrante, a visão do integrante. E eu acho que precisava ter um documentário de reportagens, materiais. Mas aí você depende de autorização de emissoras, essa coisa toda, é meio complicado. Ele botou isso no YouTube também? Não tá no YouTube. Não. Eu vou botar alguns trechos, né? Eu tenho gravado a minha subida, aquela subida que foi a primeira. Porque no livro eu botei aquela primeira vez por último. Porque como foi o sonho que eu tive, né? De estar no palco dos Titãs com uma roupa comum, né? E aí ter a ideia do personagem, do Anatom e tudo, né? Eu inverti no livro. No livro eu coloquei por último aquela subida que o Branco me pediu, que ele achava que eu tava com a roupa vestido do Anatom, né? Caralho, que figuraça você, hein, bicho? Caralho, queria muito ver esse vídeo, você... Cara, tô muito curioso como que era a dança que você fazia quando você subiu no palco. No clipe do Já, eu faço baseado na música Já, né? Você assistiu, né? Sim. Né? E na contracapa tem o personagem, né? É foto do meu primo, o meu primo era fotógrafo do Tribuna, da imprensa, né? Você morava lá em São Conrado nessa época? Nessa época eu morava. Você sabe que no prédio que eu morava, o pai do Arnaldo morava e a Mariana Roquete Pinto, que depois foi namorada e casou, né, com Charles, teve momentos que nós 3 estavam convivendo ali, né? Mas não tinha essa relação, vai ter show, não. A gente se falava, mas não tinha não se aproveitava
o relacionamento, tirar partido do fato de estar morando, entendeu? No mesmo prédio. Senão vira o terror do artista. Pois né? Quero ligar a portaria do cara. Ele tá aí ou não tá? E na verdade era o pai do Arnaldo que morava, né? Não era o Arnaldo, não. Você consegue me dizer quem é o teu Titã favorito ainda, não? São questões de fase, né? Teve a fase do Branco, teve a fase do Arnaldo, teve a fase do Brito, né? O teu álbum predileto é o Blasque Blond. É o Blasque Blond. Eu acho que esse também é o meu... É porque eu amo o início, eu quero meio de... É porque o Cabeça de Dinossauro é o Blasque Blond, acho que talvez... E o acústico tem sido o disco que eu mais ouvi dele. E as possibilidades que constam do Blasque Blond, né? Eu fico imaginando se tivesse dado a possibilidade de ser duplo, né? O que teria acontecido, né? Eles teriam adotado aquilo que tem no release do Caetano Veloso, que é o World Music, né? Que depois foi adotado nas carreiras solos, né? Dos Titãs, né? Das carreiras solos, quais que você mais gosta? Eu gosto o Kleiderman é uma banda que tinha o Brito e a Roberta na bateria e o Branco, né? É um trio, na verdade, né? Eu gosto muito. Eu gosto muito. E gosto também do Paulo, né? E do Nando. Né? É bem legal, o Nando é bem legal. O Nando praticamente tem o tamanho Tem um tamanho, ganhou uma proporção incrível, né? Pô, muito legal te receber aqui, querido. Pô, quanta foto maneira. A galera novinha, bicho. Eu ainda ganhei um pôster, né? Aqui. Essa foto é a foto clássica do Bob Wolfson, né? Esse é um cartaz da época que eu fiz o lançamento na Bienal. Eu pedi autorização do Bob Wolfson, né, para fazer esse cartaz. Então, na época, foi feita sob a autorização do Bob Wolfson. Eu liguei para ele disse que sim, que podia fazer, né? Pô, mas tu é um super fã, né, cara? Que maneira essa foto. Olha lá, os caras novinhos, bicho. Olha o Branco, cara, novinho. É a foto clássica, né? Pô, querido, muito obrigado. Isso aqui vai pra parede. Vai moldurar. Vou. Irmão, muito obrigado pela presença, prazer, viu? Prazer você, né? Tá aqui. Tu é fã pra caralho, eu acho do caralho. Fã mesmo. Né? Pois é. E obrigado por ter esse registro, né? De ter sido, naquela época, a primeira biografia de uma banda de rock no Brasil. Esse registro é muito importante, né? Bota isso na Amazon, cara. Tem que botar no digital pra as pessoas comprarem. Prazerzaço mesmo. Grande abraço. Queria agradecer aqui mais uma vez a We Play Music TV pela parceria. Pra quem gosta, como esse cara, que gosta muito de música, gosta de assistir show em casa, no conforto do lar, sem ter que pegar um Uber, ir pra multidão, é só chegar lá, assinar o We Play Music TV e assistir dentro da sua casa. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!